Olá, galera, tudo bem? Estamos aqui no nosso quinto vídeo da nossa quinta atividade. Sim, já estamos na quinta atividade. Passa rápido, então procurem deixar as lições de vocês em dia, fazendo aos poucos para não acumular muito, porque sempre fica depois muita coisa para vocês darem conta, tá? Não deixem para recuperação, fiquem de boa depois, mais tarde, fazendo tudo agora direitinho, tá? Então, dando continuidade aos nossos estudos e o que a gente vem trabalhando até aqui, a gente viu um pouco desses povos que fazem parte da cultura brasileira, por influência, né? E que são povos que representam a riqueza, a grandiosidade das civilizações do mundo inteiro, né? Então a gente viu um pouco sobre povos africanos, bem pouco do que a gente deveria aprender a entender sobre esses povos que têm influência direta na cultura brasileira. A gente também tem fala um pouquinho sobre os povos da parte da América, né, do norte da América, do centro da América, aqui do sul da América, para a gente entender também um pouco dos nossos vizinhos, os chamados hermanos, e a origem destes povos, né, e as suas organizações também, que foram extremamente importantes e grandiosas. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o nosso próprio povo, né, o que compõe o povo brasileiro. Se a gente falar um pouco da influência da cultura americana ou da cultura africana, a gente também vai falar um pouco sobre a influência dessa cultura indígena que está na nossa sociedade, tá? Então, são os povos originários que a gente chama, né? O povo de origem do Brasil, do povo brasileiro. Por isso que é muito mais importante ainda a gente saber, pelo menos um pouco que seja, sobre a história, a configuração desses povos indígenas, até para a gente não falar besteira e também propagar informações erradas por aí nesses tempos tão difíceis, né, de informação. Então a gente vai falar um pouco desses povos antes da chegada dos portugueses, ou seja, antes da chegada dos europeus de forma geral. Óbvio que a colonização portuguesa foi a mais forte aqui, mas a gente teve contato com outros povos europeus que a gente vai ver mais para frente. Mas antes da chegada desses europeus, como que era a organização desses povos indígenas? Então, primeiro é destacar que no Brasil, antes da chegada desses europeus, eram entre 3 a 5 milhões, né, de indígenas aqui no território. Era muita gente mesmo. E hoje a gente tem cerca de muito menos de 231 povos indígenas, configurando aí entre 800 mil pessoas, né, entre esses povos, até menos, né, porque cada dia a gente mata algum indígena aqui no Brasil. A gente, sim, eu falo a gente, fala, professora, mas eu nunca peguei em arma e nunca matei um indígena. Mas você, ao não se pronunciar, a não defender, a não entrar em causas, a não entender o que passa, qual é a organização, a história dessa população, você é conivente com a destruição dessa cultura e desse povo, tá? Então somos nós, sim, que estamos assassinando nossos povos de origem, os nossos povos indígenas. Enfim, então eles eram muito mais, então esse extermínio desses povos começa com a chegada dos europeus e perdura até hoje, infelizmente, por conta do uso de terra, pelas pessoas não entenderem a importância e a organização desses povos. Então você já faz sua parte hoje de entender a organização desses povos, tá? E a gente fala povos indígenas porque eles possuem uma diversidade gigantesca. São 5 milhões em torno aí, eram 5 milhões de indígenas, e a gente não pode, então, falar que eles eram todos iguais. Isso é uma forma de preconceito. Se eu falar que preto é tudo igual, é uma forma de preconceito, que japonês, chinês, coreano é igual, é uma forma de preconceito. Não, cada um tem seus próprios traços, sua própria língua, sua própria cultura, seus próprios hábitos, sua própria organização, tudo. Eles têm diferenças entre si, tá? Muitas diferenças. Óbvio que existem semelhanças que estão ligadas principalmente à característica física, mas existem muitas diferenças entre esses povos. E aí o primeiro exercício vai falar justamente sobre essas diferenças, quero que vocês observem essas diferenças, onde estão os detalhes dessas diferenças e também dessas semelhanças entre esses povos, tá? Mas é importante destacar que eles têm aí cada um a sua forma de organizar, a sua crença, a sua língua principalmente, e sua cultura, enfim. Tem inúmeras diferenças entre estes povos. Então, vocês podem até reparar aí que parecem que esses meninos são iguais,
mas não, na verdade eles têm características diferentes, vestes diferentes e pertencem a povos diferentes, a tribos que a gente chama, grupos indígenas diferentes. Então quero que vocês observem bem essa imagem depois e me digam aí algumas diferenças e até semelhanças entre eles. Estes meninos, eles representam grupos de povos indígenas que estão localizados aqui no estado de São Paulo. Sim, ou seja, nós temos indígenas aqui no nosso território também. A gente, quando pensa em indígena, pensa na Amazônia, sei lá, até no Nordeste, bem no interior, intocado na mata, mas não é assim, tá, gente? A gente tem povos indígenas em todo o Brasil. Óbvio, existe uma concentração maior em alguns territórios e outros não, mas alguns preferem viver na forma que se estabeleceu a sua cultura, né, como são os povos do Xingu, que vivem na aldeia ainda e tentam praticar o máximo da sua cultura, mas a gente tem povos indígenas que estão inteirados na sociedade, porque eles acompanharam o tempo, eles não estão parados no tempo, então eles também se vestem como a gente, usam celular, usam internet, mas não deixaram a sua cultura, sua ancestralidade, seus rituais para trás, tá? Então, essa é uma questão muito importante. E aí existem sim esses povos em São Paulo e alguns remanescentes da sua organização, da sua aldeia, né? Da sua tribo, que podem ser visitados. Esses povos são Guarani, Terena e Caiagang. Tá? Então, vocês vão fazer uma pesquisa, escolham um desses povos, vão pesquisar sobre ele, entender sua cultura, sua organização e escrevam lá no exercício que vocês encontraram na pesquisa, tá? O máximo de informação possível que vocês possam encontrar, maior é a nota aí, né? O benefício para vocês saberem um pouco mais sobre estes povos. Além dessa questão cultural, a gente tem que destacar a existência das línguas indígenas. Sim, línguas no plural. A gente fala o português, eles falam português como a gente, óbvio, porque eles nasceram aqui, tiveram influência de tudo que a gente teve, mas também tentam manter as suas línguas originais, né? A língua do seu povo. Então, se eu falei que são vários povos indígenas, óbvio que cada povo tem sua língua, e aí existiam, antes da chegada dos portugueses, em torno de 600 línguas indígenas. A gente mal consegue se expressar na nossa língua materna, que é o português, mal consegue aprender outra língua além do inglês, a gente não consegue acumular, sei lá, 5 línguas, é muito raro uma pessoa que consegue falar 5 línguas. Imagina você ter a presença aqui no Brasil de 600 línguas. É muito, gente. E mesmo assim, mesmo após o extermínio dessas populações, a gente ainda tem por volta de 180 línguas e dialetos, que são formas de comunicação específicas, né, entre os indígenas hoje no Brasil. Então, sobreviveu ainda até que bastante coisa, mas de 600 para 180, enfim, mas essas são as diversidades que a gente vê nos povos indígenas, então essa língua. E qual a importância da gente falar dessa língua, né? Porque ela está presente em todo o território brasileiro, então são 180 línguas que estão aí ainda. Mas o mapa que está no exercício para vocês, ele vai trazer um pouco do que existia durante, assim, né, até a chegada dos europeus. Então, até o século XVI, que está aí no mapa, que é a chegada oficial e a tomada desse território pelos europeus, principalmente os portugueses, a configuração das línguas indígenas eram essas. Então, a gente tem aí, na legenda, o que a gente chama de tronco linguístico, ou seja, a raiz dessas línguas, né? Então, o que sustenta essas línguas? Ah, professora, mas eu não entendi. O que são esses troncos linguísticos? Por exemplo, o português que a gente vem falando, que é de origem portuguesa, né? Dos portugueses que dominaram aqui o nosso território, ela é uma família, né? Um ramo de um tronco linguístico que é o latim. Então, por isso que a gente fala que português é uma língua latina, porque o tronco dela é o latim. E do latim, desse tronco aí, saíram outras línguas. Então, o português é um exemplo, o o espanhol, o italiano, são exemplos dessas famílias aí, dessas línguas que saíram desse tronco linguístico que é o latim. A mesma coisa vai acontecer com os idiomas indígenas, né? Então, eles vão ter um tronco, 2 troncos principais, na verdade, que é o Tupi-Guarani
e o G, que é essas regiões em amarelo e laranja aí do mapa. E eles vão dar origem a outras línguas, principalmente o Tupi-Guarani vai dar origem a muito mais línguas que a gente conhece, né, línguas indígenas, que são o Aruaque, o Caraíba, o Cariri, o Pano, o Tucano, tá? Então são outras línguas, outras famílias linguísticas que vão ser originárias do tronco linguístico Tupi-Guarani. O Tupi-Guarani, se vocês reparem aí, ele está localizado mais na região litoral do Brasil, né? Então ele tá na parte sul, na parte sudeste, no nordeste, boa parte aí do centro-oeste e do norte do país. Então ele tá em quase todo um território brasileiro. Já o G, ele vai se concentrar principalmente no nordeste e centro-oeste, tá? Então ele tá mais um pouco localizado aí no centro e no nordeste do país. Então prestem atenção nisso para a resolução do exercício. Por estar localizado, pelo tronco Tupi-Guarani, está localizado na região litorânea, a gente aqui no Planalto, que está logo perto do litoral do Brasil, a gente tem mais influência desse Tupi-Guarani. Embora, se vocês olharem no mapa, São Paulo também tem influência do idioma, do tronco linguístico G. Mas o que mais imperou no nosso linguajar aqui, que se misturou com o português e também com palavras do dialeto africano, foi as palavras do tronco Tupi-Guarani. E a gente tem muitas delas, né? Então, tatuapé, penha, cangaíba, pipoca, amendoim, paçoca, capoeira, capim, enfim, inúmeras palavras que fazem parte do nosso cotidiano. E aí tem um desafio para vocês, para encontrarem 12 palavras que estão no caça-palavras, que são palavras que a gente usa no nosso dia a dia ou que fazem parte do nosso vocabulário e que tem origem tupi-guarani. Você vai ver que muitas palavras que a gente fala têm a ver com o dialeto, os idiomas indígenas dentro desses 180 aí, desse tronco tupi-guarani, tá? Outra coisa importante que é bom a gente lembrar quando a gente fala sobre povos indígenas, essa questão do uso do termo índio, pelo amor de Deus. Parem de usar esse termo índio. Ele não é que ele é errado, não é proibido falar índio, você pode falar índio. Só que você tem que ter consciência de que a palavra índio, ela tem vários significados quando você fala. Índio, na verdade, quando os portugueses eles tinham o intuito de chegar na Índia, né? Mas acabaram aportando aqui no Brasil. E quando eles chegaram aqui, durante esse trajeto, eles acharam que era índio e chamavam os habitantes de índio, né? Mas esse índio, essa palavra índio começou, quando a gente vai lembrar daquele índio com pena, pelado, com pouca roupa, cara pintada, etc. E que não é só isso, lembrando que isso faz parte dos rituais indígenas, faz parte da cultura indígena. Mas o índio ou o indígena não é só isso. Ele também está integrado na nossa cultura hoje. Ele também sabe falar inglês, ele também usa calça jeans, ele usa Nike, usa bombeta. Isso não quer dizer que ele perdeu as suas raízes, tá? Mas se a gente falar índio, a gente vai ficar sempre com aquela imagem do índio gravada na nossa memória. Isso é muito perigoso. O correto, então, é usar indígenas, porque ele sim dá conta dessa pluralidade, dessa diversidade e dessa complexidade do indígena e acompanhando as transformações também do nosso tempo, né? Acompanhando e sendo seres humanos como a gente, né? A gente fala índio, parece que um negócio, o índio. Não é, ele é um ser humano como a gente, ele é brasileiro, inclusive, muito mais brasileiro que nós, porque é originário dessa terra, seus ancestrais estão ligados a esse território, e por isso que é muito perigoso. Então vocês vão ver aí uma reportagem sobre, falando dessa questão do uso da palavra indígena e o índio, e até a comemoração do Dia do Índio. Então leiam esse texto com atenção e respondam as questões e reflitam sobre o uso do termo. Outra coisa também muito importante é a questão da fantasia, né? O uso da fantasia. Isso também é um estereótipo, né? Marcar essa cara do índio como uma coisa fantasiosa. E, na verdade, ele é um ser humano. Então também tem um texto aí para vocês refletirem sobre essa questão da fantasia do uso de pena, cara pintada no carnaval, beleza? Então, boa atividade, repensem aí suas opiniões sobre os povos indígenas. Qualquer dúvida, me inscrevam, perguntem, por favor, leiam o texto com muita atenção
Observem as imagens e respondam e reflitam minimamente. Eu sei que é muito difícil a gente aprender algo agora, mas refletir já é o bastante para a gente ter uma sociedade melhor e mais justa, tá? Sobre os nossos povos. É isso. Um beijo, até o próximo vídeo, a próxima aula, próxima atividade. Tchau, tchau. Boa semana para vocês.